Você já viu essa máscara aqui? Então, ela ficou muito famosa num filme chamado V de Vingança ou V for Vendetta. Mas o que isso tem a ver com o Gunpowder Plot da Inglaterra? É que, na verdade, essa máscara ela é chamada de Guy Fawkes Mask. E Guy Fawkes é um personagem extremamente importante nessa história e hoje eu vou te contar um pouquinho dela. A gente não vai conseguir ir muito a fundo, senão eu passaria horas aqui falando e o vídeo ficaria muito chato. Mas o Gunpowder Plot, ele foi, eu acho que um dos grandes levantes que houveram no Reino Unido em, sei lá, em todas essas histórias. Eu acho que um dos primeiros, se não um dos maiores. E durante esse vídeo eu vou te contar sobre alguns personagens e como que se chegou a esse plot. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar esses fatos históricos, essas curiosidades que eu vou te passar e bora pro vídeo. A primeira pessoa que eu quero falar não é o Guy Fawkes. A gente vai chegar no Guy Fawkes depois, mas a primeira pessoa é o Robert Catesby. Robert Catesby, não é Gatsby, mas Catesby. Ele é um católico fervoroso e ele foi o líder principal dessa conspiração. A palavra plot quer dizer conspiração. O que acontecia no Reino Unido nessa época? Tá? Nós estávamos no reinado de James I, eu acho, né? James I. E ele era filho de Mary, Queen of Scots, que era a Mary, rainha dos escoceses. Eu já falei da história dela aqui no canal, já li sobre a história dela. Só que o que acontece? Mary era católica, foi criada católica, morreu católica. James foi tirado dela, na verdade, ela mandou James para um outro lugar para deixar ele seguro, porque ela estava sofrendo com várias ameaças e atentados. Então ela mandou para que ele fosse para outro lugar. Ele foi criado por protestantes. E no final, com a morte de Elizabeth I, James assumiu o trono da Inglaterra. A Elizabeth I era protestante também, então a Inglaterra já era um país protestante e James seguiu essa mesma linha. Isso tornou um país protestante. Porém, Elizabeth já era uma protestante muito fervorosa e que começou a perseguir os católicos. Já o James, ele era um cara um pouco mais pacífico, ele era mais tranquilo, porém as pessoas ao redor dele, os advisors, né, os conselheiros, eles já eram bem mais, como é que eu vou dizer? Pegavam bem mais pesado do que Elizabeth, do que a rainha anterior. Então eles passaram a manipular as informações chegadas ao rei para que ele se virasse contra os católicos, certo? Passaram a fazer, como é que fala? A capturar determinadas pessoas, acusando-as de traição, acusando-as de heresia, acusando-elas de uma série de coisas. E essas pessoas, elas eram julgadas por uma pessoa. Essa pessoa conseguia manipular toda uma massa de gente. Então essas pessoas concordavam com o julgamento e a pessoa que estava presa era executada em praça pública. Era enforcada e estripada na rua. Dito isso, os católicos eram perseguidos por absolutamente tudo. Não podiam se reunir em grupos, não podiam fazer as suas celebrações religiosas, não podiam falar abertamente sobre sua fé. Não podiam. Aquela primeira pessoa que eu falei, ele se revoltou contra isso. Por quê? Os católicos também sofriam com coisas menores, como, por exemplo, pagavam mais impostos do que os protestantes e, eventualmente, eram acusados de crimes que não tinham cometido. E aí, crimes de menor potencial ofensivo, mas que acabavam gerando multas e que iam se acumulando. E Robert Catesby foi um deles. Ele passou a se reunir secretamente, obviamente, com várias outras pessoas, que nós vamos falar de cada uma delas aqui, pelo menos algumas delas, não cada uma, mas... E o objetivo desse grupo era restaurar um monarca católico no trono do Reino Unido, que nessa época já era uma parte do que é hoje. Tá? Isso é um papo para um outro vídeo. Aí a gente chega no Guy Fawkes, o cara da máscara. A máscara representa mais ou menos o rosto dele de acordo com a história.
Ele era um especialista em explosivos, olha isso, um especialista em explosivos, um soldado experiente, e foi recrutado pelo Catesby para liderar a operação. E como é que funcionaria essa operação? Eles juntaram um monte de pólvora, daí sim, the gunpowder, pólvora, ou seja, era a conspiração, eu sempre esqueço essa palavra, tá? Essa conspiração da pólvora. Então eles reuniram uma quantidade grande de pólvora, colocaram embaixo do parlamento inglês. Para quem não sabe, o parlamento inglês é onde hoje fica a torre do Big Ben. Fica lá. Já existia na época? Não sei. Não me lembro ainda das datas de instalação do Big Ben. A gente está falando de 1500 e bolinha. O parlamento já estava lá. Provavelmente a torre estava lá sim. Tá? Então eles iam colocar aquilo lá para, qual que era o objetivo? Assassinar o rei James, sua família e todo o parlamento inglês. Todo, tá? Eles tentaram fazer isso no dia 5 de novembro, tá? 5 de novembro. Quem que seria o responsável por fazer isso acontecer? Eu vou falar depois no final por que Guy Fawkes ficou famoso e por que os outros não. Vou falar isso já já. Em seguida a gente tem Thomas Percy. Thomas Percy, católico, todos são católicos, tá? Ele era rico, era proprietário de terra, então ele era uma das pessoas que financiavam esse plot. Por quê? Ele alugou o espaço, que era uma adega embaixo do parlamento. Por isso que eles entraram e conseguiram montar as coisas embaixo do parlamento. E que foi onde foi armazenada a pólvora. A pólvora foi colocada para fazer a operação acontecer. Temos outros, como Robert Winter, John Wright e Thomas Bates, que esses faziam papéis menores, porém ajudavam a transportar a pólvora, ajudaram a acomodar a pólvora lá dentro, ajudavam a trazer mais pessoas, a conversar com líderes de outras comunidades para que viessem ajudar, porque houve a ideia de uma guerra, né? No braço, vamos dizer assim, no braço, sair na mão com o exército inglês. Na mão não, né? Eles já usavam armas de fogo, não armas do jeito que a gente conhece, eram um pouco mais rudimentares, porque já se existia pólvora. Mas, obviamente, isso também não deu muito certo. Então, como eu falei, o plano era assassinar o rei, explodir o parlamento, iniciar uma revolta, um levante católico para derrubar o governo protestante e restaurar o catolicismo na Inglaterra. Tá? Aí, como eu falei, eles se reuniram em vários pontos da cidade, não era um ponto só. Organizaram tudo isso, diga-se de passagem, a contragosto da igreja, tá? A igreja católica, na figura do Papa, era contra isso. Antes que apareça alguém dizendo assim, ai, tá vendo a igreja, isso, aquilo, não. A igreja era contra. O Papa e seus emissários, o cardeal da Espanha, o cardeal britânico, que estava escondido, mas o cardeal britânico, o cardeal da Espanha, que eram países católicos, a Espanha era o país católico mais forte da Europa naquele momento, junto com a Itália, eles avisaram, não vai dar certo, não é isso que nós queremos, vamos buscar uma solução diplomática, vamos tentar conversar. Só que os rapazes, naquele afã, naquela coisa da juventude de querer resolver as coisas na hora, não ouviram e montaram todo esse plot a contragosto de um monte de gente. O que acontece? Aí, vamos lá. As autoridades não sabiam de nada. Só que algo deu errado, porque caso você não saiba, essa situação não aconteceu. Não houve explosão. Não derrubaram o rei. Na verdade, hoje a Inglaterra é um país anglicano, nem católico. Ele é anglicano. Então, o que aconteceu para que não desse certo? Houve uma Carta de Monteagle. O que é a Carta de Monteagle? A carta foi enviada ao Lord Monteagle, um católico, sim, porém simpatizante do rei James I. O que o católico fez? O que o Lord fez? A carta ela vinha com uma linguagem misteriosa. Ele, vamos dizer assim, em linguagem de hoje, ela estava encriptada.
Ela estava com uma linguagem que somente pessoas com código saberiam decifrar. A carta alertou esse Monteagle sobre o perigo que estava acontecendo, ou seja, uma pessoa traiu ali dentro, enviou essa carta para ele e ele entregou para as autoridades. Quem eram as autoridades? Eram as pessoas em volta do rei. E essas pessoas se levantaram, claro, e foram atrás das pessoas. Cercaram os rapazes, com exceção de Guy Fawkes, em uma casa, mataram a todos. Todos foram mortos e levados e expostos em praça pública. Guy Fawkes não foi morto no primeiro momento. Eles foram até a adega, obviamente eles sabiam da adega, eles foram até a adega, entraram na adega, tentou resistir, mas foi, subjugado, que é a palavra que se usa, foi retirado de lá com vida, foi para a prisão, ele foi torturado. Não vou abrir aqui que tipo de tortura foi feita, porque senão o YouTube corta meu vídeo, mas foi pesado. Foi bem pesado. Aí o que Guy Fawkes fez? E a gente chega acho que no ápice daqui. Ele não entregou absolutamente ninguém. Se sabe historicamente que todos os outros participaram, mas não pela boca de Guy Fawkes. Guy Fawkes assumiu a culpa absolutamente sozinho. Então, basicamente, ele era o único conspirador e os outros eram apenas meros participantes. Isso é a versão oficial. Depois, historicamente, se pesquisou e se entendeu que não era exatamente isso. Houve uma conspiração realmente muito bem organizada por um grupo muito bem organizado. Tão bem organizado que deu errado, mas só deu errado porque houve um vazamento de informação. Então, muitas pessoas vazaram informação sobre tortura. Não, tá? O que aconteceu com ele? Foi levado para julgamento em praça pública, foi enforcado, deve ser sim, tá? Todos os outros tiveram execuções, outros que foram presos, não foram mortos naquele primeiro momento, que foram presos tiveram o mesmo destino. Então, todo ano, no dia 5 de novembro, se comemora o Guy Fawkes plot, o Guy Fawkes, que basicamente ele é semelhante à nossa malhação de Judas aqui para Páscoa, né? Basicamente a malhação de Judas, né? Depois da Páscoa, né? Que eles pegam um boneco e batem no boneco, tocam fogo no boneco, que é como se eles estivessem acabando com aquele plot de novo. Então, se pode perceber que nessa época, no dia 5 em especial, no Reino Unido, há fogos de artifício. Por quê? É uma celebração do país a um plot que, se tivesse acontecido, teria sido uma mancha negativa na história, mais uma mancha negativa na história do Reino Unido. E dessa vez uma briga por religião. Não vou dar minha opinião sincera aqui, porque não me cabe julgar esse tipo de coisa. Eu tô aqui para contar história. E essa é um dos capítulos da história do Reino Unido. Então, espero que você tenha gostado desse novo formato. Eventualmente eu vou vir aqui trazer mais algumas histórias de alguns personagens importantes do Reino Unido, personagens mais do passado, personagens um pouco mais próximos do presente. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, vamos falar sobre tal pessoa, coloca aqui no comentário, que ideias são sempre bem-vindas e eu acho muito legal falar de história. E história faz a gente conhecer um pouco mais a cultura, faz a gente entender o porquê certas coisas acontecem até hoje. Tá? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você na próxima aula, na próxima história ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço.